Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre custo de material que a gente utiliza na papelaria. Eu vou falar aqui sobre a minha experiência, sobre os materiais que eu compro, sobre os valores que eu já gastei, sobre a minha impressora. Então, eu vou falar sobre os custos relacionados à minha experiência, né? Então, quero que fique bem claro essa questão. Porque aqui eu vou ensinar você a fazer algumas continhas para facilitar a sua vida no dia a dia, mas eu não sei dizer qual o valor que você compra o seu material. Então, eu acredito que você aprendendo a fazer o cálculo é mais fácil para você depois calcular o seu próprio custo, né? Então, aqui inicialmente, tô com uma folha em branco aqui e vamos falar sobre papelaria personalizada, né? Vamos falar sobre papel offset Color Plus, 180 gramas, que é o papel que a gente utiliza, a grande maioria das papeleiras utilizam para fazer as caixinhas personalizadas. Então, esse papel 180 gramas, a última vez que eu comprei ele a R$ 23,90, 50 folhas. Então, tá aqui R$ 23,90, 50 folhas. Heloísa, como que eu calculo a folha? Como que eu sei? Você vai calcular assim, ó. Você vai pegar o valor que você comprou do pacote, R$ 23,90, e dividir por 50. Dá 0,47,8. Então, aqui eu já arredondo para 0,48 centavos. Corrigindo aqui, eu tô falando do papel fotográfico, tá? 180 gramas. Aquele papel gloss que geralmente a gente compra para fazer caixinhas, para fazer topo de bolo. Vou calcular agora o 180 gramas que eu falei anteriormente. Deixa eu achar aqui quanto foi que eu comprei ele da última vez. Então, gente, a última vez que eu comprei o Color Blue, o Offset 180 gramas, eu paguei R$16,99 numa resma com 100 unidades, 100 folhas, né? Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? A gente vai pegar o valor, R$16,99, e vai dividir por 100, para eu saber o valor de uma folha. Então, uma folha custa 0,169. Então, aqui, 17 centavos, eu vou arredondar, tá bom? Então, me custa 17 centavos. A folha, tá? Então, aqui, vou colocar aqui, offset, 180 gramas. Qual outro papel que eu utilizo muito aqui? É o papel fotográfico 130 gramas. A última vez que eu comprei ele a R$ 25,99 e vem 50 folhas. Então, vamos calcular aqui. É o mesmo esquema. R$ 25,99 dividido por 50. Então, a minha folha custa 0,52 centavos, que eu arredondei aqui, que é o meu papel fotográfico adesivo 130 gramas, que eu utilizo para as capas de agendas, tá? Eu quero calcular com vocês também o 80 gramas. Tô procurando aqui, só um pouquinho. Aqui ele custou R$13,99 e ele só vem com 20 folhas. Eu não encontro mais que isso aqui. Então, ó, R$13,99 dividido por 20. Ele sai a 70 centavos a folha, arredondando, né? Que é o fotográfico adesivo. Esse eu uso para fazer balinha. Adesivo 80 gramas. Faço bala, faço alguns adesivos escolares com esse de 80 gramas, tá? Vou ensinar vocês uma coisa interessante aqui, que é o cálculo do airô.
O aerô 3/4, vou anotar aqui, aerô 3/4, eu pago aqui R$ 2,90, são 23 anéis, né? Eu calculo assim, ó. Por quê? Então, deixa eu calcular primeiro e depois eu explico. Então, eu compro R$ 2,90 dividido por 23 anéis. Cada anel sai para mim a 12 centavos. Eu calculo assim porque em algumas agendas a gente usa 10 ganchinhos de airô. Então, 10 ganchinhos vezes 12 centavos, eu vou gastar R$ 1,20 para fazer, certo? Então, eu calculo por anéis, para eu saber o custo, porque o resto, que sobra sempre 3 ganchinhos, eu utilizo para fazer calendário, que nem esse aqui, ó, por exemplo, ó, fiz restinho deles, tá? Dá para fazer outros trabalhos. Também utilizo muito o roller, papelão roller, para fazer capa de agenda do tamanho A5, que é aquele 15,5 por 21,5 centímetros. Eu pago aqui 99 centavos, né, no papelão. Então, se eu vou usar 2 agendas, eu vou multiplicar isso aqui por 99 centavos. E aí eu vou ter, ó, 0,99 vezes 2, eu vou ter R$ 1,98. Outra coisa que a gente utiliza bastante aqui são os elásticos para fazer a agenda, né? Aquele elástico para passar nas agendas, não é o roliço. Ele vem 10 metros no pacote e custa R$ 7,90, a última vez que eu comprei, né? Então, isso significa que R$ 7,90 dividido por 10 custa 79 centavos para mim. O metro, o metro do elástico. Porém, eu utilizo só 26 centímetros em cada agenda. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, um metro custa 79 centavos, correto? E 1 metro corresponde a 100 centímetros. Eu uso 26 centímetros de elástico para uma agenda. Então, 100 centímetros custa 0,79, então 26 centímetros custa X. Então, 100x é igual a 26 vezes 0,79. Vamos calcular aqui. 26 vezes 0,79 dá 20,54. O 100 vem para cá, divide por 100, né? Então, eu tenho aqui em torno de 20 centavos. Então, cada elástico custa em torno de 20 centavos para mim, os 26 centímetros que eu utilizo. O tassel, esse aqui é elástico, né? Vou colocar aqui. Agora, vamos calcular o tassel. O tassel, a última vez que eu comprei, estava R$ 9,90 com 10 unidades. Então, R$ 9,90, 10 unidades. Como é que eu calculo? 9,90 dividido por 10. 99 centavos. Correto? Deixa eu ver o que mais que eu utilizo aqui. Eu tenho pérolas e miçangas também, mas é a mesma coisa, gente. Eu compro miçanga 36 unidades a R$ 10. R$ 10, 36 unidades. Sai pra mim a 27 centavos, né? Em torno de 27 centavos. 10 dividido por 36, ó, 0,27 centavos miçangas. Aqui é o tassel.
Então, assim, é mais ou menos isso que a gente gasta aqui. Claro que tem muitos outros materiais, mas a minha intenção aqui é mostrar para vocês como que calcula alguns materiais. Pode parecer muito simples para algumas pessoas, mas para outras realmente é complicado. E agora a gente vai passar para uma segunda parte aqui, que é onde a gente vai calcular, por exemplo, a impressão colorida e a impressão preto e branco, né? Vamos começar aqui com a colorida. A impressão colorida, então, aqui eu vou falar sobre duas impressoras especificamente, que é a Epson L120 e a Canon G3110. O custo delas é mais ou menos a mesma coisa de cartucho, né? Custa mais ou menos R$100 aqui as coloridas, né? R$100 aqui, eu tô falando de tinta original, tá? A L120, ela faz mais ou menos 3.200 impressões coloridas com um tanque de tinta. E a Canon faz 7.000 com um tanque, né, com tanque de tinta colorido. Então, vamos calcular aqui quanto que fica a nossa impressão. Então, eu vou pegar aqui R$100, certo? E vou dividir por 3.200. Então, aqui eu vou ter 31 centavos de uma. E a outra, que é a Canon, é R$100 dividido por 7.000 cópias, ou 7.000 impressões. Então, vai sair a mais ou menos 0,014 centavos a impressão. Então, tá. Outra coisa importante aqui é o papel, 75 gramas, né? Que a gente utiliza bastante para impressão de agendas, de cadernos, de planners. Hoje eu compro a mais ou menos R$25 a resma, que vem 500 folhas, né? Então, vamos calcular aqui. R$25 dividido por 500 folhas. Então, uma folha, ela custa 0,05 centavos. Para mim, uma folha de tamanho A4. Heloísa, eu trabalho com A5. Quanto custa? Vou dividir por 2 esse valor. Custa 0,025. Ah, eu trabalho com A6. Divide por 2 de novo. 0,012 A6, correto? Porque a folha 5 é metade da A4 e a folha 6 é metade da A5, correto? Então, esse aqui é o custo que eu tenho de... Deixa eu levantar aqui um pouquinho. O custo que eu tenho aqui de papel. Ah, então, vamos calcular aqui quanto que custa aí um caderno ou uma agenda. Vamos calcular aqui? Para mim, só de material, tá? Vamos lá. O que a gente utiliza numa agenda? A gente utiliza o papelão roller, 2, né? A gente utiliza 2 folhas adesivas 130 gramas, adesiva. Eu utilizo, essa aqui é a A4, né? Eu utilizo 2 folhas de 80 gramas, vou levantar aqui para vocês visualizarem. 80 gramas nas guardas, tamanho A5. Vamos fazer aqui uma agenda com 300 folhas. Então, vamos dizer que nós utilizamos 375 gramas, tamanho A5. Vamos calcular também 300 impressões A5, colorida, né? Vou colocar aqui colorida. A gente utiliza 10 argolas de airô. Vamos calcular um tassel e 2 miçangas ou 2 pérolas.
e 26 centímetros de elástico. Conferem? Vamos ver se a gente consegue calcular isso aqui. Então, vamos lá. Vamos ver lá o roller. Quanto que nós calculamos. Sai a R$ 1,98, né? São 2, que é 99 centavos. Ó, 99 centavos vezes 2, então R$ 1,98. O papel adesivo 130 gramas. Vamos ver aqui, nós calculamos, a folha é 52 centavos. Então, aqui é 0,52 vezes 2. Então, vamos lá, 0,52 vezes 2. R$ 1,00 é 0,04 centavos. R$ 1,00. Errei aqui, gente. Aqui, ó, é 0,52 vezes 2. Aqui eu errei. Então, aqui eu vou ter R$ 1,04. E mais um detalhe aqui que eu não tinha calculado ali, que nós vamos calcular agora aqui, que é a impressão dessa folha aqui. A minha impressão colorida, aqui no caso a gente vai falar de Epson, porque capa a gente faz na Epson, né? Porque é papel fotográfico. Então, a minha impressão custa 31 centavos. São 2 impressões. Então, 0,31. Pera lá, deixa eu calcular isso aqui de novo. 100 dividido por 3.200. É 0,031 aqui, tá, galera? Aqui. Zero vírgula 0,031 vezes 2 impressões, sai 0,062. Vamos somar logo aqui para saber quanto que dá, mais R$ 1,04. Vai dar R$ 1,10, tá? A impressão do papel fotográfico adesivo 130 gramas. E aqui no caso, eu não uso, alguns cadernos, vamos calcular aqui como se ele fosse branco, no caso a gente não vai imprimir esse 80 gramas. Digamos que é uma guarda branca, né? Então, vamos ver o valor do papel adesivo fotográfico 80 gramas aqui na nossa listinha. 80 gramas é 70 centavos. Mas é 70 centavos a folha inteira de A4. Então, 70 centavos dividido por 2, a gente tem 35 centavos o custo de cada uma. Porém, nós estamos falando de uma folha, de 2 folhas A5, que na verdade é uma A4. Então, o valor é de 70 centavos, que é esse valor multiplicado por 2, ou o valor normal da folha. Eu vou utilizar 300 folhas, 75 gramas. Eu já tenho aqui o valor da minha folha de 75 gramas, certo? Ela custa 0,05 centavos. Então, vamos calcular aqui, vezes 300 folhas. Eu tenho um custo de R$15. Mentira, vamos lá. Aqui é a folha A4, estou falando de folha A5, 300 folhas A5. Então, a gente tem 0,025 vezes 300. Então, eu tenho 7,50. 7,50. E impressões. Aqui no caso é a Canon, né? Então, é 0,014 centavos vezes 300 cópias. 300 impressões. Impressões, R$4,20. O airô. O airô aqui, eu não vou utilizar esse que nós calculamos aqui, porque aqui eu usei o airô de 3/4. E esse airô para uma agenda de 300 é um airô de 1 polegada ou de 1 por 1/4. Ele custa R$7, tá? E um airô que custa R$7, 23 argolas dá 30 centavos. Então, 30 centavos
vezes 10 vai dar R$3. O que é 10, Heloísa? 10 argolinhas do airô. Se o airô custa R$7 e tem 23 argolas, a gente vai pegar R$7, dividir por 23 e aí eu vou ter 30 centavos. 30 centavos vezes 10 argolas dá R$3, correto? O tassel, que a gente já calculou, custa aqui 99 centavos, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Cadê o tassel? Aqui, ó, 99 centavos. Eu vou usar um só, né? Para fazer a agenda. 2 miçangas ou 2 pérolas, custa 27 centavos cada uma. Então, 0,27 vezes 2, custa aí 0,54. E o elástico, que custa 20 centavos, correto? Aquela continha que nós fizemos aqui, ó, 20 centavos. Então, vamos calcular aqui o custo desse caderno, dessa agenda. Vamos lá. Vou colocar aqui e ver se dá pra ver os dois ao mesmo tempo. R$1,98 mais R$1,10 mais 70 centavos mais 7,50 mais 4,20 mais R$3 mais 99 centavos mais 54 centavos mais 20 centavos. Então, aqui eu gastei R$20,21 só de material para fazer um caderno de 300 páginas, ou uma agenda de 300 páginas. Vou colocar agenda, né, porque eu não tenho caderno com essa quantidade de páginas. Vamos rever aqui um detalhe que é importante. É um erro que eu cometi aqui, que muita gente comete quando vai fazer o cálculo. Quando eu falo de 300 impressões, eu tô falando de 300 impressões frente e verso, correto? Vai dar, então, 150 folhas e não 300 folhas. Então, uma agenda de 300 páginas tem 150 folhas, né? Então, aqui a gente vai diminuir aqui, vamos usar aqui o cálculo correto, que é 0,025 centavos vezes 150. Então, isso aqui vai ser R$3,75. Então, eu vou tirar aqui R$3,75 do valor final, para a gente não ter que fazer tudo de novo. Então, na verdade, aqui sai pra gente por R$16,46. Tá, Heloísa, isso aí é só o custo do meu material. E a minha mão de obra? E o tempo que eu gastei para aprender a fazer uma agenda, para aprender a colar um papel gloss adesivo no roller e ele não embolar. O tempo que eu gastei, aqui ainda tá faltando calcular um detalhe que eu vou jogar aqui, que eu não vou calcular aqui com vocês agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, que é o papel contact. Eu gasto R$1,26, tá? Depois eu faço, é aquele mesmo cálculo que a gente utilizou aqui para fazer o elástico, é o mesmo cálculo que eu utilizo para fazer o papel contact, tá? Então, eu vou acrescentar aqui, ó, nos 16,46, R$1,26. Nossa, que conta doida que eu fiz. 16,46 mais 1,26. Então, aqui, R$17,72 de material, tá? E o tempo que eu gastei, né? Todas essas coisas, o material que eu comprei, porque, por exemplo, eu vou fazer uma agenda, eu preciso ter uma ferramenta para furar as minhas folhas, furar a capa, eu preciso ter a impressora, então eu tive um custo
de ferramentas e eu tenho um custo de material e eu tive um custo de tempo e de aprendizado ao longo do período que eu estou trabalhando com esse tipo de atividade, né, que é a papelaria personalizada. Tudo isso, gente, gera um custo, né? E é sobre isso que a gente vai falar no valor final disso aqui. É isso que você tem que aprender. Como calcular o valor de venda dos seus produtos. Porque não é só calcular isso aqui. Isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer. Isso aqui é o mínimo. Isso aqui é o mínimo que você vai saber que, por exemplo, uma agenda dessa que custa em torno de 60 a 90 reais, isso aqui é o valor de venda, daqui você tem que tirar, vamos arredondar aqui esses 60 reais, digamos, menos 18 reais. Sobra 42 reais. Esses 42 reais aqui é sobre mão de obra que eu tô falando, é sobre ferramentas, é sobre estudo, conhecimento para fazer, tá? Então, isso aqui não é lucro. Isso daqui ainda temos que diluir essas informações aqui dentro. Então, quanto que é a sua mão de obra? Quanto custa a sua mão de obra? Você tem que aprender a calcular. Isso é assunto para um outro vídeo, porque esse vai ficar muito longo. Mas eu queria aqui mostrar para vocês, em primeira mão, especificamente nesse vídeo, falar sobre como calcular o material, tá? O material. Então, aqui você já tem noção, com essas informações aqui, você já tem noção de como calcular o seu material. Falta calcular mais coisa? Falta. Falta calcular tempo, que é a mão de obra, as ferramentas, o estudo. Muitas vezes a gente utiliza cola, régua, todos esses materiais são as ferramentas, né? De que eu tô dizendo, que eu tô falando. Então, precisa calcular isso aqui, eu vou passar para vocês isso num próximo vídeo. Então é isso, gente, o que eu queria passar é isso aqui, essa aqui é a minha experiência, é isso aqui que eu tenho calculado. Eu tenho algum desses valores aqui, eu já tenho aqui na cabeça quando eu preciso calcular, ou tenho anotado aqui na minha parede, é cheio de coisa anotada, eu tenho planilhas. Então, é importante você ter isso aqui anotado para quando uma pessoa te ligar e pedir um orçamento, mesmo que você não esteja na frente do seu computador, mesmo que você não esteja com o seu material em mãos, você tem como saber como dar um preço, como dar um valor, tá bom? Então é isso. Quem gostou, eu peço que isso aqui é conhecimento, que gera conhecimento e transforma, né? Então, o mínimo que eu vou pedir para vocês é se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, tá? Pra gente colocar mais vídeos de conhecimento, né? Para todo mundo. Obrigada por assistir até aqui.